Hoje é feriado, tá todo mundo feliz por ter um diazinho de descanso nessa rotina tão maçante, mas há mais ou menos 3 anos a minha relação com essa data se transformou, né? O dia 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Em 2019, a minha tia Simone, que é uma pessoa muito próxima, irmã da minha mãe Vânia, que ajudou a me criar, ela sofreu um aneurisma cerebral e pela gravidade do acidente vascular que ela teve, era para ela não estar mais entre nós, e mesmo se ela sobrevivesse, era para sobreviver com graves sequelas, né? Mas graças a Deus ela sobreviveu e está em perfeita saúde, né? E nesse período muito difícil que eu fiquei com a minha mãe Vânia, né, no CTI do Hospital da Unimed na Barra da Tijuca, Nossa Senhora Aparecida se manifestou, né? E a gente, foi muito claro para a gente que a presença dela, a intervenção dela foi decisiva para operar esse milagre, salvar a vida da minha tia, deixar ela em perfeita saúde, né? A partir daquele momento ali, eu e minha mãe, minha família, a gente aprofundou, né? Eu particularmente desenvolvi uma devoção à Nossa Senhora Aparecida, e no ano passado a gente teve a oportunidade de visitar o santuário de Aparecida, né? Fazer essa peregrinação, que foi um momento muito emocionante, muito marcante, para a gente poder agradecer pela operação desse milagre na nossa vida, mas também para eu compreender um pouco, né, da profundidade do que significa Nossa Senhora Aparecida na nossa vida. Uma coisa que impressiona no santuário são as pinturas, né, que representam a fauna e a flora no Brasil. Ele fica muito claro como Nossa Senhora Aparecida representa a natureza do Brasil, né? Segundo o cardeal de Aparecida, Dom Orlando Brandes, o milagre da aparição da imagem é um convite à conversão ecológica, né? Um chamamento a todo católico a cuidar da natureza, né? Preservar a natureza. E isso vai na linha da encíclica que o Papa Francisco escreveu em 2015, né? Laudato Si, que é uma encíclica que chama a comunidade católica a preservar a casa comum, o planeta Terra, que está sendo ameaçado pela degradação ambiental, né, por um modelo econômico individualista, onde a ganância se sobrepõe à solidariedade e tem destruído a natureza. Outro ponto importante que chamou muita atenção quando eu fui no santuário e lendo o livro do Dom Orlando Brandes, esse livro aqui, né, Aparecida, a sua mensagem, que eu recomendo muito, que ele fala da opção, como que o milagre de Aparecida representa a opção da Igreja Católica e de Cristo pelos pobres, né? A imagem foi encontrada no Rio Paraíba por 3 pescadores pobres, na ocasião da visita de um nobre à região, e eles primeiro acharam a santa sem uma cabeça, depois jogaram a rede de novo no rio, acharam a cabeça, e a devoção ela começa ali na casa de um desses pescadores. Isso representa como que a Igreja Católica, né, ela deve hoje zelar pelos mais pobres, pelos que sofrem, pelas pessoas que estão em situação de rua, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão em situação de dependência química, estão presas, enfim, sobre aquelas pessoas que mais sofrem, que são marginalizadas, são criminalizadas, e é sobre elas que a gente deve ter um maior cuidado e um olhar mais atencioso, né? É um dever do católico defender os direitos humanos e olhar por aqueles que mais sofrem. Outro ponto que é muito importante em relação à Nossa Senhora Aparecida é que não é por acaso que a imagem de Nossa Senhora ela se manifesta no Brasil como uma santa negra, né? João Paulo II já tinha falado que a Virgem Maria ela se manifesta em países a partir com a imagem daquele próprio povo, né? Como a Virgem de Guadalupe no México se manifesta com uma face indígena. No Brasil, a Nossa Senhora se apresenta como uma santa negra, né, que é a cor da maior parte da população brasileira e a cor da classe trabalhadora, do povo que foi escravizado e trazido para o Brasil, sofreu violências, mas construiu esse país e continuou sofrendo, né, sendo vítima de violência na periferia, sofrendo racismo todo dia, né, tendo os menores salários, discriminação no mercado de trabalho, e isso não é por acaso. E Dom Orlando Brandes ele chama atenção para isso, né? Então eu queria aproveitar esse dia 12 de outubro e fazer um convite à meditação do você católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Se você já parou para pensar
sobre as mensagens e o significado da sua aparição e o que ela representa para o Brasil, o que você tem feito para preservar, né, o meio ambiente, a mãe natureza, né, como você tem se posicionado em relação ao processo de destruição ambiental que avançou no país nos últimos anos, como você tem se colocado em relação à questão do racismo, se você tem combatido o racismo no seu dia a dia, ou se você tem reproduzido o racismo, ou se silenciado diante das manifestações de racismo, e como se você tem se colocado em relação aos mais pobres, né? Como você tem tratado as pessoas marginalizadas e mesmo se você tem feito algum tipo de trabalho de caridade, se você tem feito alguma coisa para mudar essa condição dessas pessoas, né? Porque o Papa Francisco ele tem batido muito nessa tecla que não basta fazer caridade, mas a gente tem que combater a desigualdade social e proporcionar uma casa comum que seja mais justa e acolhedora para todos, mais inclusiva. Então, se você gostou desse vídeo, dessa mensagem, por favor, faça ela chegar adiante, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, deixe um comentário, enfim, passe essa mensagem adiante. Bom feriado!